Olá a todos, Deus abençoe vocês, espero que vocês possam estar bem. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o amor de boca, né? O amor de palavras. Neste caso, o amor que não se concretiza nas ações, né? Mas se restringe ao falar, né? Eu gostaria de trazer duas citações aqui, em Tiago e João, e inclusive elas são muito interessantes porque elas se ligam perfeitamente, né? E nisso, inclusive, a gente vê o paralelo que existe entre a fé e o amor, porque não há fé sem amor, não há amor sem fé. E eu também gostaria de fazer uma paráfrase da parábola, né, do bom samaritano. Eu, de fato, não encontrei, eu busquei aqui e não encontrei o texto, então deixando claro que o que eu farei aqui será uma paráfrase. Mas vamos começar aqui em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 16. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponham que o irmão ou uma irmã não disponha de roupas e do alimento diário, e alguém lhe diga: paz, aqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita. Que bem há nisso? Vemos aqui que você ficar apenas nas palavras, paz, irmão, fique bem, Deus te abençoe, quando você tem condições de fazer mais do que isso e não faz, fica apenas nisso, isso não tem valor. São palavras inférteis. São palavras secas, murchas, sem vida, né? Inclusive aqui suscita a questão, essa fé é capaz de salvar? Porque simplesmente isso demonstra que é uma fé falsa, né? Isso aqui não é uma fé verdadeira, porque a fé move a caridade, move a generosidade, move a bondade, move a priorizar os interesses dos outros acima de si mesmo. Então, nada adianta, é um exemplo aqui muito claro, mas a gente pode fazer analogias com diversos exemplos hoje. Você tem condição de ajudar, o irmão te pede uma ajuda, mas você fala somente: não, eu vou orar por você. Isso tem algum valor? Mas algum pode responder: não, mas você está falando que a oração não tem valor? É claro que a oração tem valor. Igual paz, desejar paz para o próximo, tem valor. Mas a gente vê nesse exemplo aqui que simplesmente falar com a boca isso e deixar de fazer o mais importante, que era suprir a necessidade do irmão quando precisa, não tem valor. Deixando claro que eu estou falando do caso que a pessoa tem condições de ajudar, está no dever de ajudar. Tem situações que às vezes a pessoa também está precisando de ajuda e o outro nem sabe. Só para ficar muito claro aqui. E eu recomendo vocês lerem aqui na versão que vocês podem estar vendo aqui, né? Tiago 2, 14 e 16. Eu gostaria também de ler 1 João 3, 17. A partir do 17 até o 18. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, fechar seu coração para ele, como pode amar a Deus? Filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas com ações e em verdade. Parece que é literalmente um complemento um do outro, que nos mostra claramente que sem caridade, sem generosidade, sem bondade, não se há fé, não se há nem amor a Deus. Aqui aqui não é Tiago, né? João dá uma assim, como pode amar a Deus? Se fecha o coração ao irmão. Porque Deus nos orientou a estarmos generosos, estarmos
prontos a fazer caridade, a ajudar os necessitados. Se nós desobedecemos a Deus, como podemos amar Ele? Principalmente nessas coisas que Deus demonstra ser as coisas mais valiosas para Ele, dentre as mais valiosas, no caso, né? Que é o tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Isso resume, acho que tratar o próximo como gostaria de ser tratado é colocado como resumindo toda a lei e os profetas. Eu não lembro exatamente se é isso, mas eu creio que sim. E aqui, no versículo 18, complementa: Filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas com ações e em verdade. Isso é aquilo que eu digo. Não adianta chegar, o irmão está passando necessidade, você sabe que deve ajudá-lo financeiramente, tendo condições, mas você simplesmente fica no Deus te abençoe. Você fica no eu vou orar por você. Você fica no coma-se e ele se né, aconchegue-se bem, tentando fazer uma paráfrase lá do Tiago. Que valor tem nisso? É só para falar que não fez nada? Era melhor ser sincero a respeito da falta de benevolência do que se travestir de bondoso. Eu não estou falando ninguém especificamente aqui. É uma fala geral que pode se aplicar a casos específicos. Temos que amar com ações. É melhor não falarmos, nem sequer abrirmos a boca, mas fazermos o que precisa ser feito. Claro que aqui é um exemplo de necessidade física, que é muito mais fácil de se entender, mas há casos que o que a gente tem que fazer é abdicar do nosso tempo pelo irmão, da nossa atenção. Poxa, eu tinha um compromisso que eu queria ir, mas esse irmão tá passando mal, eu vou na casa dele visitar. Ele tá num momento difícil, eu vou ligar para ele, eu vou atrasar, mas eu ligo para ele. É mais importante. Entender isso é mais importante. E não é só falar isso com a boca. Porque quando se sente isso no coração, que realmente é mais importante. Isso tem um valor que é sem igual. Na verdade, é um valor que é inefável, indescritível, difícil de se colocar em palavras. É um sentimento que transborda, porque aí se vê o amor, aí se vive o amor, se entende o amor. Eu quero que vocês possam viver isso. A igreja tem de viver unida, não podemos nos dividir por mínimas desavenças, por erros de um com o outro. Não podemos dividir no geral, ainda mais por conflitos ideológicos. Se você sabe que a pessoa é irmã em Cristo, se você sabe que ela tem fé, que ela tem amor, mas ela está num erro teológico, como gostam de falar, ela deixou de ser cristã, você nunca se enganou, você nunca teve uma interpretação equivocada da Bíblia ou de outro tema do mundo, de política. Quem dirá de política? Pessoas que se dividem por causa de política. Eu lembro também lá de Tiago, se não me engano lá no começo do capítulo 2, a verdadeira religião que Deus aprova é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar contaminar pelo mundo. É o mundo que se divide por futebol, por política, por todas essas coisas, deixa levar brigas. É o mundo. Não podemos nos contaminar com isso. Tomemos muita atenção. E agora que eu já citei aqui, eu quero que vocês leiam os dois trechos que eu já citei. Só relembrando aqui, Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 16 e 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Muito importantes. E agora eu gostaria de fazer a paráfrase da parábola do bom samaritano. Na verdade, fazer uma paráfrase e em seguida fazer uma analogia com, digamos, uma nova parábola, né? Apenas uma coisa ligada nos dias de hoje. Né? Vemos lá um indivíduo
andando numa estrada, foi agredido por bandidos, foi roubado, lá foi deixado quase morto para morrer numa beira de estrada. Né? Veio um sacerdote, viu ele e foi para o outro lado, né? E seguiu seu caminho. Viu Levi, né? Viu ele, também foi para o outro lado e seguiu seu caminho para suas atividades. Por fim, veio um samaritano, viu ele, cuidou dele, cuidou ali das suas feridas, levou ele para um hotel, deu lugar para ele dormir. Ainda falou lá que se tivesse um custo a mais, ele iria bancar depois. Deu 3 dias de salário, não sei, alguma coisa assim. E acho que Jesus suscita essa pergunta ao final, não estou me recordando bem. Quem foi o irmão desse indivíduo? O samaritano, aqui eu dou a resposta. E eu gostaria de fazer a analogia. Temos um irmão passando uma necessidade, faltando comida em casa, precisando comprar um gás. Ele chega na igreja, pede o pastor: ô pastor, me ajuda. E ele não ajuda. Ele chega no irmão do louvor, o irmão do louvor também não ajuda. Fica nas palavras, talvez igual eu já citei antes. Aí ele, triste, sem saber o que fazer, volta para casa. Chega um tio dele, que nem sequer é da igreja. Vê a situação dele, já liga, pede o gás para ele, vai no supermercado e faz uma compra para ele. Quem que foi o irmão desse sujeito? Esse aí eu deixo para vocês responderem. Paz.